Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23. E temos a opção também de João 14, versículo 15, do versículo 16 do versículo 15, 16 até o 23. Chegado a tarde, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Chegado a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus, foi Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se muito ao ver o Senhor. E ele disse-lhes novamente: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Tendo proferido estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão os retidos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a presença do nosso Senhor Jesus traz para cada um de nós, para o nosso coração, a plena salvação. A presença dele, o mover do Espírito Santo, ele sopra sobre nós a graça santificante, o mover do Espírito Santo, e diga: recebei o Espírito Santo. Sabe, irmãos, e como diz a palavra, eles estavam todos reunidos e todos receberam o Espírito Santo. Então, é o mover da igreja, o receber o Espírito Santo, o batismo ainda quando criança, todos, ide batizai todos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo, o mover do Espírito Santo, nos traz esse revestimento da presença na sua vida, sobre o meu ser, sobre o meu agir, a cada momento da minha vida. Por isso, queridos irmãos, todos os dias da nossa vida, quando nós recebemos o Espírito Santo na unidade com a Igreja de Cristo, olha só, irmãos, a última frase aqui, o último versículo: a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então aqui você já entendeu os sacramentos, a confissão, a absolvição dos pecados, o mover do Espírito Santo na Igreja de Cristo. Estavam todos reunidos, como diz na segunda leitura em Atos dos Apóstolos, todos estavam reunidos e ali todos entendiam a mesma língua um do outro. Um lá da Ásia, um falava lá um falava português, outro falava a língua, vamos lá, americana. Então, várias linguagens e todo o mesmo entendimento, como nós vimos lá na Torre de Siloé, onde que todos ficaram perturbados e não entendiam o que o outro falava. Chegou o momento em que Deus falou assim: agora, meus filhos, vocês já podem compreender toda a verdade. E o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, trouxe para nós o verdadeiro sentido dos mandamentos, a plenitude, como devo agir, como devo falar, nosso intermediador que nos ensina, o Verbo que fez carne, o Filho amado de Deus, a presença dele no meio de nós, na família, trouxe junto a unidade, o amor, e diante dessa plenitude, o mover do Espírito Santo. Hoje, irmãos, nós temos a graça de viver um domingo de Pentecoste, a solenidade, onde que nós vivemos esse receber o Espírito Santo, onde que nós vivemos o revestirmos do Espírito Santo, da força do alto, o sopro do amor, que nos encoraja a acolher a sua obra em nossas vidas, age onde as forças não chegam, onde a visão não enxerga, nos fortifica para realizar as obras impossíveis. Irmãos, é o mover da graça, é o mover da unidade na presença do Espírito Santo, o mover na unidade da igreja. Eu vou, mas eu vos enviarei o meu Paráclito, aquele que falará por vocês. Não tenham medo, continue a sua obra, lute, meu irmão, de onde você estiver, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Deixe ser guiado pelo mover do Espírito Santo. É quando você ouve aquela voz assim: não faça isso, que isso não agrada a Deus. Isso é errado. Isso aí está ferindo os mandamentos.
Não faça isso, está errado. Você é uma pessoa boa. É a voz divina, é o mover no nosso coração, é aquela palavra que mexe com você, é o agir do Espírito Santo lá na pregação, lá no movimento, lá junto na unidade com a igreja. Sabe, irmãos, todo no mesmo entendimento. Então a palavra de Deus, com o mover do Espírito Santo, ela vai dividir a verdade com a mentira, o pecado com a graça. Então a desgraça da graça. Então é essa divisão que vai causar. E às vezes nessa divisão, dentro da sua casa, você vai aderir a estado de graça, que é o mover do Espírito Santo, é o agir. E às vezes, por isso que a palavra diz que haverá divisão entre o pai, o filho, a mãe, a filha, o esposo. Por quê? Porque aquele coração que se une a Cristo, que deseja a plenitude, que deseja o céu, ele, quando o Espírito Santo move nesse coração e age de uma forma assim que você fica na docilidade do Espírito Santo, você, irmão, não aceita mais as obras da carne. Você se contraria com as obras da carne. Vou dar um exemplo, né? É aquela música que você vê que fala besteira, que fala palavrões. Aquela pessoa que está no mundo, para ela é tudo alegria. É uma alegria assim, enganosa. É uma alegria que você fala palavras de maldições. Você proclama palavras de traições. Várias músicas têm isso. Então, assim, com esse mover, traz para o coração a contaminação. Mas, se você é um homem que se está vivendo essa graça do mover do Espírito Santo, a mulher, e você entendeu isso, e a docilidade do Espírito Santo faz parte do teu coração, você não quer mais inclinar para os desejos da carne. Como diz na segunda leitura em Romanos, capítulo 8, do versículo 8 a 17. Se eu quero agradar a Deus, tenho que viver segundo o Espírito. E viver segundo o Espírito é a unidade, a plenitude com Cristo. Coloca a mão no teu coração, meu irmão, minha irmã. E nesse mover, recebendo o Espírito Santo enviado pelo Senhor Jesus para os apóstolos, para que eles sejam enviados para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anunciar o Evangelho. Pedro ali converte 3.000 e poucas pessoas num anúncio da palavra, no mover da palavra, cheio do Espírito Santo. Então, meu irmão, essa plenitude de Cristo é o mover, estar cheio do Espírito Santo. Eu te convido você a levantar a mão hoje dentro da tua casa. Fala, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo hoje. O que vamos fazer junto neste dia? Vem dominar o meu coração. Move-te em mim, Espírito Santo. Move na minha vida, move no meu coração. Vai clamando, vai falando, irmão. Proclama essa palavra. Eu desejo a tua presença, Espírito Santo de Deus. Visita lá o quarto da minha esposa. Visita o quarto do meu filho, o quarto da minha filha. Visita onde estiver a minha filha Eduarda agora. Visita o coração dela. Visita, Senhor, o coração de cada um dos meus filhos, do Rafael, da Maria Gabriela, da minha esposa, Alessandra, do meu coração. Fala o nome dos seus, irmão. Dá autoridade para o mover de Deus dentro da tua casa. Espírito Santo de Deus, você seja bem-vindo no nosso coração, no meu lar, na minha vida, no meu agir, no meu proceder. Olha só, irmãos, que o Espírito Santo já está movendo. Às vezes a gente fala palavrões, proclama desgraça, mas você proclama graça dentro da tua casa, você fala do amor de Deus, você fala palavras boas, eu te amo, você faz parte da minha vida, eu vivo, você é um pedaço de mim, nós estamos juntos, venha o que vier, nós vamos passar por essa situação, a unidade, a perfeição no mover do Espírito Santo. Se você está com depressão, querida irmã, e neste momento, você marido, você esposo, me vinha assim uma esposa com depressão e o marido sem a compreensão, e neste momento, você esposo que está ouvindo agora, clame o Espírito Santo, fala, Senhor, dá-me a fortaleza para eu amar minha esposa como ela está. Sabe por quê, irmão? Porque veio assim aquele mover assim de um coração que quer deixar de lado a pessoa, porque ela está vivendo isso e você não consegue compreender. O Espírito Santo está te dando a compreensão. Poxa, minha esposa é o momento que ela mais precisa de mim. E eu, talvez, de ajudá-la, estou questionando os porquês. Não fale o porquê, meu irmão. Simplesmente ame. Estou do teu lado. Vamos superar tudo isso junto. Vamos passar junto.
Clame o Espírito Santo. Só me coloca pessoas assim que falam assim, não, já fui batizado, o Espírito Santo já está em mim, eu não tenho que clamar. Pera aí, meu irmão, quando você clama desgraça dentro da sua casa, quando você fala, eu sou uma pessoa assim mesmo, eu não tenho sorte, só acontece coisa ruim. Eu digo para você agora, proclame a verdade que vem de Deus. O mover do Espírito Santo vai dizer, é mentira as tuas palavras, porque você é um homem ou mulher de Deus, você é uma pessoa vitoriosa. Isso que talvez você esteja querendo não é bom para você. E Deus não permitiu, porque se isso acontecesse, você seria uma pessoa ruim na sua vida. De que forma? Se decairia para os desejos da carne. E os desejos da carne contrariam os desejos do Espírito. Por quê? Vem a soberba, vem o orgulho, vem o disfarce diante da sexualidade desgovernada. Então, querido irmão, os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito. Por quê? Ele vem de encontro com a verdade. Ele vem de encontro com a verdade da sexualidade. Ele vem de encontro com a verdade do comer, do exagero. Vem de encontro com a verdade da embriaguez, que não é o mover que Deus quer para a tua vida. Você perdeu os sentidos da tua vida. Você não sabe o que você está fazendo. E é este mover, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus vem trazer hoje no nosso coração a fortaleza, se revestir do Espírito Santo, se revestir da verdade, da unidade, do mover do amor, da força que traz para nós aquela força de prosseguir, de continuar, apesar de tantas situações adversas. E o Senhor hoje está revestindo nosso coração, a nossa alma, no mover que agrada a presença de Deus. Obrigado, Senhor. Vai agradecendo. Fala obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus, para mover no meu coração a verdade que me leva à verdade em Cristo Jesus, que me leva à verdade ao Pai, que nos orienta, que nos movimenta, que nos conduz para a vida eterna. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, que teu dia seja abençoado, iluminado e cheio do Espírito Santo. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria hoje e o Vinde Espírito Santo. Nós possamos viver essa graça, rezando então um Pai Nosso, uma Ave Maria e a oração do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.